E aí, acho que, né, o que que você via assim nessa época, né, da formação, como é que era esse campo, né, eu diria até embrionário, né, das racionalidades, né, médicas, ou se você quiser, né, focar em alguma que você, né, tenha mais profundidade, como é que você via assim na sua pesquisa esse campo, né? Como é que era a formação nesse momento embrionário, né, digamos assim, no Brasil? A oferta era muito menor, né? No caso da acupuntura, tinha alguns orientais que traziam essa formação, ainda muito ligados às artes marciais, né? Associava a acupuntura às artes Uhum, marciais, e eram mestres de artes marciais que tratavam seus alunos com acupuntura e com algumas massagens, e aí os próprios alunos começaram a demandar que eles ensinassem essa técnica, né? E depois teve esse grupo do Frederic Speth, que começou a ensinar os médicos no Brasil a acupuntura. E, e aí começaram, o IARG, no Rio de Janeiro, né, o Instituto de Acupuntura, começou a oferecer esses cursos, eram poucos cursos ainda. O IARG é um curso bem estruturado, e então eram. E muitos autodidatas ainda, porque como tinha pouca oferta de formação, a presença do autodidata, de pessoas que estudaram fora do país, era mais significativa. Muito diferente do quadro atual, né? Que a gente tem um boom da oferta de formação nas mais diversas PICs, né? E nos uhum, mais diferentes formatos. uhum. Então, eram pessoas, embora alguns muitos autodidatas, mas eram pessoas que se debruçavam, que estudavam, que, né, estavam bastante engajados. Ainda não tinha tanto esse recorte comercial, financeiro, tinha, sempre teve, mas eram pessoas mais engajadas, mais apaixonadas mesmo, né, pelas práticas, e hoje está havendo um boom com um recorte comercial, uma mercantilização muito grande nessa formação, né? Com Uhum. cursos de qualidade, alguns cursos de qualidade, mas com muitos cursos frágeis, né? Digamos assim, Sim, em sim. termos de critérios de qualidade nessa formação. Tem muita coisa ruim no mercado. Uhum, uhum. E algumas coisas boas também, vários cursos bons. Sim, sim. Acho que é importante a gente trazer essas reflexões aqui, né, sobre a formação, né? Uhum. E aí, né, a gente conversou com algumas pessoas, né, que também existiam muito poucos cursos disponíveis né, nessa época, né, do 90 dos anos 2000, né? Então, eram muitos cursos livres, né, cursos pequenos, né? A pessoa tinha que procurar vários cursos diferentes, né? Então, né, muitas das pessoas que hoje, né, já trabalham há 20, 30 anos, né, se formaram um pouco nesses cursos, né, picados assim, né? Então, hoje já começa a ter, né, algumas formações que, né, buscam, né, trazer mais, né, grupos de prática junto, né? E aí tem muita coisa ruim, mas tem algumas coisas boas também que eu acho que vale a pena a gente falar. Mas eu queria um pouco também da sua percepção, assim, né? Como pesquisador, o que que você foi vendo, né? Que nos anos 90, né? A gente não tinha nenhuma política pública, ou tinha algumas coisas, né, iniciais. Eu acho que o São Paulo, não lembro se o Rio de Janeiro editou, né, uma lei, né? São Paulo tinha uma lei municipal, né, das medicinas alternativas, né, bem antiga assim, né, que começou a trazer essas práticas, né, pro serviço público, né? Mas assim, tudo era muito embrionário, assim, né? E eu acho que a política nacional de práticas integrativas, quando ela é editada, né, ela tem um impacto nesse cenário, assim, né? Qual é a sua percepção, assim, né? Então, dessa transição ali, quando você começou a pesquisar para o nascimento da PNPIC, os primeiros anos, digamos assim, da PNPIC. Sim, a gente tem vivido uma ampliação do interesse na demanda por essas práticas, tanto em termos de cuidado como em termos de formação, né? Para ofertar esse cuidado. Nos anos 70, nos anos 80,
como eu falei, era uma oferta menor, e muitos grupos mais tradicionais, né? Na yoga, vários grupos a partir de mestres orientais, né? Que defendiam uma linha de yoga, então discípulos desses mestres. Várias dessas práticas vieram dessa estrutura de mestre-discípulo. E aí esses mestres e depois esses discípulos é que faziam esses cursos, né? E temos cursos que vêm desde essa época que são muito bons e muito consistentes. E cada vez mais as pessoas foram descobrindo e se interessando por esse tipo de cuidado, né? Seja pelos custos da medicina, seja pelo medo dos efeitos adversos da iatrogenia, seja pela percepção mesmo de que elas têm um trabalho de reforço da saúde, né? De reforço do bem-estar e de prevenção de adoecimentos, cada vez o interesse tem aumentado. E, e a PNPIC veio nesse conjunto, veio nesse bojo, né? Você, você tem comentado que já havia uma oferta de algumas dessas práticas do SUS antes da edição da PNPIC, né? A PNPIC reconheceu isso e veio legitimar essa oferta, né? E sem dúvida, com a PNPIC houve uma legitimação maior dessas práticas, né? Elas já aconteciam no serviço privado, algumas práticas no SUS, mas sempre muito contestadas, principalmente pelas categorias médicas, e cada vez mais sustentadas por organismos internacionais, né, como a Organização Mundial da Saúde e associações das diferentes práticas internacionais e nacionais, e a PNPIC veio ter esse reconhecimento e representou um impulso na legitimação e na propagação, né, da divulgação dessas práticas. E um passo importante dentro do Sistema Único de Saúde de possibilitar que diferentes abordagens de cuidado, né? E que a pessoa, a partir da oferta, né, disponível, poder ter uma escolha, né, de como ela quer se tratar. Uhum, uhum. É Sim. um passo importante. Eu peguei ali, né? Eu entrei na gestão do SUS, né? Na verdade, no serviço, né? Mas em 2008, né? Com a criação dos NASFs, né? A portaria do NASF, que era 154, e ela já trazia na portaria que os NASFs, essas equipes multiprofissionais, uma das linhas, né, de atuação seriam as práticas integrativas, né? Foi isso que me trouxe interesse, né? Eu já trabalhava com as práticas corporais da medicina chinesa, era educador físico, né? Dava aula na extensão da universidade, então várias pessoas que estavam no município me conheciam. Aí disseram, ó, Daniel, vem participar da seleção. Eu participei da seleção, né? Interessaram, né? Fui selecionado e para atuar com Pix, né? Mas ali em 2008 a política tinha 2 aninhos, né? Então era uma coisa assim que muito recente, né? Os trabalhadores ninguém ouvia falar, né? Mas eu estava num lugar que as práticas eram bastante conhecidas, né? Então a gente tinha experiências de plantas medicinais de mais de 10 anos, né? Então o profissional já estava até cansado, né? De tanto lutar, de tanto, né? Ali naquele, né, trabalho, a gente tinha profissional de homeopata dentro da rede, inclusive no NASF, né? Nos 10 NASFs que entraram 2 médicas homeopatas, né? Alguns farmacêuticos também que trabalhavam com fitoterapia. Então eu peguei um momento interessante ali em João Pessoa, né, de discussão, mas assim, tudo um terreno muito verde ainda, né? E a gente pegava a política de práticas integrativas, né, botava debaixo do braço e ia de lugar em lugar, né, assim, no espaço da gestão, nas reuniões, né, e dizia assim, olha, a gente tá seguindo uma política de saúde, né? Então foi um reconhecimento, como você falou, muito grande, uma legitimação, né? Olha, aquilo que a gente tá falando aqui não é, né, os bicho grilo, são os doidos, né? Então, a gente tá falando de uma política de saúde, né? E isso
ao longo dos anos, né, eu vi como isso foi se sedimentando, né? Então, mais municípios conhecendo a política, mais gestores implementando, mais trabalhadores, né? Então, para mim, teve essa mudança grande, assim, né, do tempo da gestão, né? É, e eu acho que, né, talvez eu vejo assim que as plantas medicinais, né, e a acupuntura tenham se consolidado muito, né, em termos das experiências dos profissionais, né? Eu vejo que as plantas medicinais ela ganhou um grau de qualificação muito grande, né? Nos cursos, nas formações, pós-graduação, né? E uma entrada muito grande nas universidades públicas, né? A acupuntura ela cresceu muito na minha visão, mas muito pelo mercado privado. Então eu vejo, né, ali dos anos 2000, digamos que é quando eu comecei a acompanhar, né, até hoje, um crescimento grande do número de escolas, da quantidade de cursos, né? Teve um aumento da carga horária desses cursos, né? Sim. É, mas eu acho que, por exemplo, a homeopatia sofreu bastante nesse período, né? E talvez até por uma disputa de visão de saúde dentro da própria medicina, né? Então, e aí tem outros fatores, né? Mas